Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felipe. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui nesse conceituado programa. Para a gente também é uma satisfação recebê-lo. Eu convidei para participar da entrevista o jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Boa noite, Leandro. Boa noite, obrigado pelo convite. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Presidente, o senhor foi reeleito presidente da Câmara de Vereadores há cerca de 10 dias. O senhor vai para o 4º mandato à frente da presidência da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Quais são os objetivos centrais, quais são as suas metas nesse novo mandato? Bem, inicialmente eu quero dizer que nós conseguimos constituir mais uma vez um sentimento de unidade dentro da Câmara de Vereadores, proporcionando a formação de uma chapa única para conduzir o destino da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No âmbito administrativo, nós vamos dar sequência a inúmeras medidas já adotadas, dentre elas a de procurar reduzir cada vez mais os gastos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, proporcionando assim uma sobra de caixa que possa ser reconduzida ao seu fim princípio e que deve ser a preocupação de todo homem público, né? Reverter para atender às necessidades da população. No campo político, continuar estreitando essa boa relação que temos com o Poder Executivo, naturalmente sem que isso implique em atrelamento de um poder a outro, mas sempre preocupados em conduzir o Poder Legislativo a produzir leis que atendam efetivamente aos interesses da cidade e de sua população. E ainda que para isso, eventualmente, possamos divergir do pensamento do chefe do Poder Executivo, mas dando produção legislativa. Vou dar um exemplo para você. Até 6 anos atrás, a Câmara vivia uma situação de conflito permanente com o Poder Executivo. Eu não era o presidente da instituição. Quando assumi a presidência, eu tive a sensibilidade de procurar o chefe do Poder Executivo e dizer, olha, via de regra, não há um pleno entendimento, porque o Executivo tenta impor ao Legislativo suas propostas de forma irretocável, sem que nos dê a oportunidade de emendar. E a tendência do Legislativo é operar contra e trabalhar contra. E muitas propostas se perdeu que eram do interesse do município, da cidade. Hoje não. Hoje, quando o prefeito manda uma mensagem à Câmara, ele manda o titular daquela secretaria responsável pelas políticas públicas da mensagem está encaminhada para vir discutir abertamente conosco. E desse diálogo geramos sempre modificações e aprimoramento da legislação. Esse entrosamento, essa participação maior do Legislativo, explicando seus objetivos nos projetos e tal, é tomado por alguns elementos da oposição como uma espécie de submissão, que a casa faz o que o prefeito quer. Como é que o senhor responde esse tipo de crítica que às vezes o senhor recebe? É até incoerente, porque eles participam desse processo de diálogo. Eles que, aliás, são os que mais apresentam propostas modificativas nessa relação preliminar, antes de ir a plenário. E quando vai ao plenário, já vai com pleno entendimento do governo e da oposição, o que tem gerado uma ótima legislação para a cidade. Só pegando um pouco a carona nesse tema da oposição, a oposição reclamou muito no dia da sua reeleição como presidente da Câmara, da presença do prefeito Eduardo Paes na Câmara Municipal. O que o prefeito foi fazer? Ele determinou alguma coisa, alguma liderança, algo foi determinado por ele? Olha, Leandro,
a oposição não reclamou da presença do prefeito. Até porque deve ser motivo de orgulho para o parlamento receber a visita do chefe do Poder Executivo. Eu estaria muito preocupado se o Legislativo fosse ao Executivo para essa confraternização. Mas, ao contrário, isso é uma atitude de deferência, de respeito e de bom diálogo. Então, isso nós temos que estimular, não é nos opormos. Nós temos que estimular que o Executivo venha muitas e muitas vezes ao Legislativo. É uma honra muito grande. Apenas um vereador discordou disso. Foi o vereador Leonel Brizola Neto. Mas nenhum outro vereador. Até porque o restante da oposição sequer compareceu na eleição do senhor para a presidência, mas queria perguntar a presidência. Permite, só uma observação. Não compareceu. Agora, por que não compareceu? Porque eles discordam da condução que eu dou à Câmara de Vereadores? Não. Na eleição passada, eu convidei o vereador Eliomar Coelho para ser o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente da Câmara. Ele falou assim, se me convidar para ser o primeiro vice, eu aceito. A segunda vice, nós não aceitamos. Porque nós somos a segunda maior bancada, então nós queremos a primeira vice. Então, eles não discordam da condução. Eles discordaram da posição. Leandro, ia fazer mais uma pergunta? Eu queria perguntar, especificamente também, voltando para esse dia da eleição da mesa diretora, o porquê de ter sido logo no segundo dia do ano, antes do começo da legislatura, que vai ser em fevereiro? Porque o regimento da Câmara determina de que a eleição seja no primeiro dia útil do ano. Assim. É uma questão regimental, né? Então, presidente, a Câmara tem tido um papel preponderante em alguns projetos importantes para o município do Rio de Janeiro. Quer dizer, projetos do Executivo, mas que tem, digamos, na Câmara, um elemento que possibilita a viabilização desses projetos. Eu cito alguns exemplos. Projeto Porto Maravilha, o projeto também do pacote olímpico, são dois projetos emblemáticos que são importantes para o Rio, porque são estruturantes e tiveram um papel fundamental da Câmara. Eu queria que você explicasse exatamente qual foi o papel da Câmara nesses dois projetos que são de extrema importância para o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Pois vamos começar pelo Porto Maravilha. Sim. A região portuária sempre foi uma área muito degradada, que envergonhava a todos nós cariocas. E, enfim, as pessoas não tinham coragem de caminhar ali à noite. De dia já era uma temeridade, quanto mais à noite. Tamanho era o abandono daquela região. A proposta de modificação, de intervenção urbanística no Porto, não é de agora, remonta a décadas. Né? O que nós conseguimos viabilizar foi através da criação das CEPACs, que a Câmara sempre relutou em aprovar este projeto. Já na minha gestão, no terceiro mês de mandato, nós viabilizamos um acordo coletivo, excetuado o PSOL, que à época tinha 2 representantes, todos os demais partidos aprovaram, propiciando ao Poder Executivo uma negociação com a Caixa Econômica Federal, arrecadar com esse potencial agregado, o solo adensado, mas que pertencendo à Prefeitura, obter recursos da ordem de 3 bilhões 509 milhões. A região do Porto está sendo toda ela reestruturada, revitalizada, sem se gastar um único centavo do bolso do carioca. É isso que o ex-governador, saudoso governador Leonel Brizola, dizia, que os recursos estão na cabeça do bom administrador. Então, foi com imaginação e diálogo que nós conseguimos ver. Ainda sobre o projeto do Porto, esteve aqui o vereador César Maia, dizendo que ele lamentava o fato de que os projetos que estão sendo desenvolvidos naquela região são quase todos na área empresarial. Não há projetos residenciais e que ele achava que o projeto, para ficar completo, ele teria que ter um desdobramento residencial. Caso contrário, você teria um afluxo de gente indo para o trabalho naquela região, que aumentaria ainda o fluxo e os possíveis engarrafamentos em direção ao centro. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? O vereador César Maia tem absoluta razão. Tinha absoluta razão. Porque nós corrigimos esse erro na lei que proporcionou essa modificação urbanística no porto da cidade do Rio de Janeiro.
nós alteramos a legislação, reduzimos a metragem quadrada das unidades a serem construídas, e isso gerou estímulo à construção civil para que começasse a construir unidades habitacionais. E isso é muito importante, porque você vai gerar mão de obra dos próprios residentes do entorno da região portuária. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo e, na sequência, eu queria falar sobre, então, o pacote olímpico, que falamos na pergunta, mas não houve oportunidade para o presidente responder. Vamos ao nosso intervalo. Em 1 minuto estamos de volta com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Jorge Felipe.